Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É tempo de alegria porque em Cristo somos vitoriosos. Fecunde essa alegria que dura nossos corações neste tempo da Páscoa, nesta oitava da Páscoa, celebrando a grande vitória que Deus, no seu Filho Jesus, nos chama a participar. Lembro aqui Melitão, bispo de Sardes, ao falar da Páscoa, advertindo-nos: prestai atenção, o mistério pascal é ao mesmo tempo novo e antigo, eterno e transitório, corruptível e incorruptível, mortal e imortal. É mistério antigo segundo a lei, novo segundo a palavra que se fez carne, transitório pela figura, eterno pela graça, corruptível pela imolação do Cordeiro, incorruptível pela vida do Senhor, mortal pela sua sepultura na terra, imortal pela sua ressurreição dentre os mortos. A lei, meu irmão e minha irmã, na verdade é antiga, mas a palavra é sempre nova. A figura é transitória, mas a graça é eterna. O Cordeiro é corruptível, mas o Senhor Jesus é incorruptível. Ele que, imolado como Cordeiro, ressuscitou como Deus. Na verdade, era como ovelha levada ao matadouro e, contudo, não era ovelha. Era como Cordeiro silencioso e, no entanto, não era Cordeiro, porque a figura passou e apareceu a realidade perfeita. Em lugar de um cordeiro, Deus. Em vez de uma ovelha, o homem. No homem, porém, apareceu Cristo, que tudo contém. A imolação da ovelha, a celebração da Páscoa e a escritura da lei tiveram a sua perfeita realização nele, Cristo, pois tudo o que acontecia na antiga lei se referia a ele, e mais ainda na nova ordem, tudo converge para ele. Vamos fazer nossa vida convergir para ele, escutando a sua palavra, que nos interpela e planta em nós a alegria da ressurreição. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a ela: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amado irmão, amada irmã, a vitória da ressurreição, que é nosso sustento, que é a certeza de que mesmo passando pela morte, nós venceremos a morte e em Deus estaremos permanentemente, uma alegria que deve tomar conta do nosso coração. Esta alegria da ressurreição tem quem acolhe, mas tem também quem está na sua contramão, como ouvimos nesta passagem do Evangelho narrada por Mateus. Aquelas mulheres foram ao sepulcro depressa, mostrando a força e a dinâmica do seu desejo de procura. Foram com medo, mas ao mesmo tempo com alegria. Um medo que era um temor, por não compreender, como nós humanamente não compreendemos tudo. Foram com grande alegria. E foram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. Ele estava vivo. Esta é a grande notícia que temos que dar, que assimilada e tomando conta de todo o nosso coração, nos faz compreender a força do amor de Deus e faz nascer em nosso coração a sabedoria que nos capacita para viver qualificadamente a nossa vida. E quem assim vive, buscando como essas mulheres, encontra-o, porque ele vem ao encontro nosso, como Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres se aproximaram e viveram a intimidade bonita de se prostrarem e de abraçarem os seus pés. Jesus infunde nela aquilo que só Ele pode infundir em cada um de nós.
não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. As mulheres foram, partiram, e na contramão deste amor que tomou conta dos seus corações, alguns guardas foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que havia acontecido. Seus corações fechados impediram a eles de poder também participar dessa alegria. No entanto, se reuniram com os anciãos e deram grande soma de dinheiro aos soldados, sempre o dinheiro, para macular tudo, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas e esse boato se espalhou. A mentira procurando destruir a verdade. Meritão, bispo de Sardes, diz: o Senhor, sendo Deus, fez-se homem e sofreu por aquele que sofria, encarcerado em lugar do prisioneiro, condenado em vez de criminoso e sepultado em vez do que jazia no sepulcro. Ressuscitou dentre os mortos. É Ele, Cristo, que destrói a morte, triunfa sobre o inimigo, calca os pés no inferno, prende o violento e nos arrebata. Vamos unidos a Maria na alegria deste tempo pascal, alegria que deve fecundar o nosso coração, para termos força para lutarmos e caminharmos na direção do bem. Supliquemos a Deus esta graça e esta experiência bendita. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.